Agora nós vamos ver na questão de sustentabilidade da saúde a questão da obsessão. Obsessão é um termo criado pelo Kardec, pela doutrina espírita, acredito eu, porque eu desconheço outra ciência, outro estudo que retrata essa ação dos espíritos no processo da vida humana e nos adoecimentos. Então nós temos a obsessão simples, a obsessão propriamente dita, a subjugação, a possessão, a obsessão sutil, a auto-obsessão e a mediunidade. No centro de tudo isso, no cerne de tudo isso está a mediunidade. Aí depois nós vamos ter os mentores e protetores, os obsessores, as companhias espirituais e os parasitas psíquicos. Entender todo esse processo, toda essa situação é de suma importância para nós entendermos como anda a nossa saúde. E aí, para a gente compreender bem isso aqui, vem um conjunto de definições para que a gente possa melhor compreender a nós mesmos e as situações em que estamos inseridos. Quero passar aqui só um pouquinho. Aqui nas obsessões nós vamos ter a seguinte definição. Obsessão simples é aquela obsessão que a pessoa sente que ela está sendo influenciada por um espírito. Normalmente são aquelas pessoas que procuram qualquer templo religioso para fazer aqueles carregos, aqueles rituais respeitáveis. E na doutrina espírita fala assim, frequenta algumas reuniões públicas, vai se esclarecendo, a pessoa se esclareceu, aquele espírito deixa a pessoa. Porque há espíritos que não acreditam que existe espírito. E quando ele se aproxima de alguém, ele cria alguns tumultos na vida da pessoa porque não acredita naquilo ali. Então é simples. A obsessão ela já é um pouco mais complicada. Essa aqui já tem uma certa complexidade e aí então a pessoa tem que passar por certos tratamentos mais sofisticados. Frequentar reunião pública, não dá para ele simplesmente se livrar desse problema. Frequentando algumas reuniões públicas simplesmente ao léu, ele vai ter que abraçar uma tarefa. Os outros templos religiosos dificilmente vai dar o suporte que ele precisa para recuperar, porque na obsessão tem um espírito que vai perseguir. Ah, mas na minha igreja faz isso, faz aquilo. Conheço várias pessoas que falam isso e estão em dificuldade. A gente vai vendo as dificuldades dele no dia a dia, vai vendo as dificuldades que a pessoa tem nas suas ações diárias. Aí depois nós temos a subjugação. Na subjugação o espírito pega a pessoa, joga no chão, faz ele ter uma convulsão, cria uma série de situações e condições. Por outro lado, temos a ação desses espíritos de uma forma tão sagaz, tão perversa, que cria lesões, que a pessoa jamais vai se ver livre da ação deles, pode se ver livre, mas ela não vai ter a condição plena de seguir sua vida, porque aí já entra as lesões. Vai ter N debates, N colocações de quem acredita na manifestação dos espíritos, quem não acredita. Aí nós temos, além da série André Luiz, dos livros do Kardec, temos a série do Manuel Filomeno de Miranda, que é importante que quem quer compreender esse processo leia. E tem 3 livros importantes para a gente entender a obsessão: Abismo, o Abismo, Aglon e os Espíritos do Mar e Sexo Além da Morte. Então, estude as obras do André Luiz, estude as obras do Manuel Filomeno de Miranda, estude esses 3 livros e depois nós vamos conversar. Bom, na possessão são aquelas pessoas que estão no hospício, já causou, nos hospitais psiquiátricos, melhor dizendo, né? O hospício fica muito feio a gente falar. Então, estão nos hospitais psiquiátricos, eles ficam a poder de remédios químicos muito fortes e eles não têm como ficar livre daquela situação, pelo menos dentro daquilo que eu já vi, do que eu pesquisei, do que eu estudei e daquilo que a gente assiste nas palestras de pessoas competentes dando seus depoimentos. Tudo bem, até aí, tudo bem, a possessão é o mais delicado, o mais complexo, eu acho mais perversa forma de torturar alguém, porque a pessoa está sendo torturada por quem ele não vê. Os surtos psicóticos estariam aqui na subjugação. Bom, aí a obsessão sutil é aquela pessoa que vai levando a vida. Aí alguém chega, vão lá na minha igreja hoje, tem um culto bonito. Ah, hoje eu tenho novela. Ah, hoje eu tenho que ir ao shopping. Hoje eu tenho... Cada dia ele tem alguma coisa, menos o espaço, o momento para ir procurar Deus. E num dia fatídico, para a maioria deles chegam, eles se deparam com uma situação muito delicada e aí eles começam a procurar a religião desesperadamente. A autoobsessão, a pessoa movida por um conjunto de culpas e transtornos internos, eles
agem com extrema dor, com extremo sofrimento, ou nem percebem essa dor e esse sofrimento e começam a tomar atitudes transbelhadas que vão fazê-lo sofrer ainda mais. E a mediunidade, como eu disse, ela está na raiz de todo esse processo, que a gente vai ver mais à frente, que os espíritos influenciam a nossa vida, muito mais do que imaginamos, porque nós temos a sensibilidade de captar os seus pensamentos. Bom, agora nós vamos ver aquele outro lado ali, que está, no caso, à minha direita, à esquerda de vocês. Não, para quem está de frente para a televisão, à direita também, né? Depois de 5 horas aqui gravando, a gente já começa a perder até a noção de posição. 5 horas gravando, porque conserta a slide, ajusta alguma coisa, tem um momento que a gente tem que descansar, mas o tempo vai passando e a gente está envolvido na gravação desse estudo. Bom, aí nós temos os mentores, protetores, obsessores, companhias espirituais, parasitas psíquicos e fator mental agregado. Esses dois últimos aqui são conceitos meio novos no meio, principalmente no meio espírita. Vamos lá. Os mentores são responsáveis por gerenciar uma determinada atividade do ser encarnado. Também chamado de anjo de guarda, eles não vêm aqui na Terra. Aquelas letrinhas ali no cantinho, anjo de guarda, sublinhei para poder economizar espaço. Eles não vêm aqui na Terra. Quando eles precisam de bater aquele papo, daquele puxão de orelha, tragam-no. E aí, vêm os protetores, faz você sentir bastante dor física ou moral, para você rezar bastante. Aí eles te levam até ele no plano espiritual mais elevado. Lógico que a gente está falando de fazer você sofrer um pouquinho, depende de uma série de fatores, vão te intuir a fazer oração. Mas se você não cede, sofre para poder ir até ele. Mas ele pode irradiar do seu pensamento e impor aquele pensamento ao seu para que você pense. Os espíritos influenciam no nosso pensamento, na nossa vida. Vem pela inspiração e pela intuição. Os protetores, subordinados aos mentores, são responsáveis por acompanhar o protegido e gerenciar suas atividades na encarnação. Então o protetor vai estar mais perto. Às vezes não vai ficar o dia inteiro, mas ele vem até você, conversa com você e vai seguir as tarefas que ele tem para fazer. E também, nesse caso dos protetores, tem os chamados espíritos familiares. Esses sim, ficam na casa, ficam perto da pessoa, fica também gerenciando as suas atividades, mas de uma forma mais perto. Então, aí nós já temos pelo menos 3 envolvidos no nosso processo evolutivo, e às vezes tem muito mais. Depois vem os obsessores. Espíritos que se sentem prejudicados por alguém ou por um sistema e tentam, de todas as formas, coibir ou atrapalhar as atividades úteis e necessárias desta pessoa ou sistema. Então já coloquei aqui pessoa ou sistema, porque às vezes o espírito é obsessor da doutrina espírita, é obsessor da igreja protestante. E ele vai tentar atrapalhar o bom andamento daquele sistema, daquela igreja, daquele templo, ou daquele centro espírita, atacando os seus integrantes. Isso é bastante comum, existe lá as suas possibilidades prós e contras, e tudo isso vai passando por determinadas situações, vai passando por determinadas possibilidades de cada um. E quem é o obsessor da pessoa é porque em alguma época ele se sentiu prejudicado pela pessoa. Por exemplo, uma pessoa era salteadora. Eles arrumavam gangues para assaltar na estrada para roubar as cargas. Então, aqueles espíritos que ajudavam ele a roubar, quando ele reencarna, começam a obsediá-lo para ele roubar, ou começam a obsediá-lo para ele entrar pelo cano, porque eles se sentiram prejudicados. Ele não era ladrão, ele me fez ser ladrão, então eu quero que ele faça alguma coisa para ele ir para a cadeia, eu quero punir ele. E esse espírito, com esse pensamento, ele parte para cima, colocando a pessoa em várias enrascadas, em várias situações muito difíceis e delicadas, que são chamados de obsessores, e esses que vão ser atendidos, esclarecidos, para que eles possam seguir seu processo evolutivo natural e todos possam prosseguir o caminho evolutivo. As companhias espirituais, de acordo com a conduta ou atitudes mentais, a pessoa, ou também emocionais, a pessoa pode atrair espíritos desocupados que pensam daquela forma. Então a pessoa vai andando na rua e vê uma jovem muito bonita, o rapaz pensa assim,
quero casar com ela. Normalmente os homens não pensam assim, as mulheres pensam quando vê um homem bonito, eu quero casar com esse homem. Mas os homens às vezes pensam de uma forma mais maliciosa, mas a gente vai deixar aqui, quero casar. E aí, aquele espírito que pensa mais ou menos da mesma forma, desocupado, às vezes nem sabe direito o que é espírito, vai atrás daquele rapaz, induzindo ele fixamente a pensar naquela jovem daquele jeito, ou daquela moça pensar daquela forma, daquele jeito, por alguns dias, meses, anos e às vezes pela vida inteira. Não é obsessor. Você pensou que não devia, atraiu quem não precisava e até que você o eduque, você vai caminhar pela vida com essa companhia. A importância de ser espírita, a importância de estudar a doutrina espírita, é que a doutrina espírita nos ensina a nos defender desses espíritos. Ou seja, nos esclarecendo de que devemos educar nosso pensamento, controle a tua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Certo? E aí, você frequentando a reunião pública, esse espírito é atraído para uma casa espírita, nem sempre vai poder entrar lá, a importância é a gente fazer o culto do evangelho no lar, que ele vai se tocando de que precisa se melhorar, precisa se evangelizar, e aí ele deixa de nos acompanhar para seguir para a luz ou para voltar para vadiar pela rua, de acordo com a série de fatores. O parasita psíquico, espírito que se sente prejudicado por uma pessoa e fica psiquicamente ligado à pessoa, independente da distância ou do estado em que se encontra, encarnado ou desencarnado. Esse espírito, então, ele vai estar sempre sentindo uma angústia interna muito grande, e se ele estiver desencarnado, ele vai tentar chegar perto, em alguns casos, em outros não, mas ele fica sempre irradiando na direção daquela pessoa pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, criando muitos adoecimentos. Os obsessores criam adoecimentos terríveis. No caso da possessão e da subjugação, pode causar lesões físicas no cérebro e às vezes irreversível. E a obsessão cria muitas doenças no físico também. É importante entender isso. À medida que a gente vai tratando esses espíritos, as doenças também vão desaparecendo. E quando é auxiliado pela homeopatia, o tratamento é psíquico, então trata tanto o obsessor quanto o obsediado, e ambos se recuperam, se ajudam, se melhoram e seguem seu processo evolutivo de uma forma natural. Então, aí nesse parasita psíquico, independente da distância, ele está lá trocando fluidos, gerando adoecimentos, gerando reações, às vezes até intempestivo da pessoa, porque ela vai sentindo aquela vibração de ódio. O mundo é muito mais vibracional do que físico. E o fator mental agregado, ideias cultivadas nesta ou em outras vidas, mas que ficam ligadas à pessoa como se tivesse uma vida própria. Então a pessoa começa a achar que tem que ganhar dinheiro, e começa a pensar que tem que ganhar dinheiro, agrega aqueles fatores mentais de ganhar dinheiro, a pessoa pensa que é um espírito que está ali obsediando ele para ganhar dinheiro, mas ele vai gerando constantemente aquele fator mental que agrega ele e às vezes ele se desencaminha por determinados processos graves e aí começa a atrair parasita psíquico, para companhias espirituais e até mesmo obsessores. E muitos obsessores já criam esse fator mental agregado, para que a pessoa crie aquela ideia e fique trabalhando sempre com aquela ideia. E não, às vezes não consegue nem trabalhar para ganhar dinheiro, quer trapacear, por causa de um fator mental agregado. Bom, agora nós vemos como que se dá esse processo de obsessão. De desencarnado para encarnado, que é mais comum. De encarnado para desencarnado é menos comum que a primeira. De desencarnado para desencarnado existe com os mais variados níveis. De encarnado para encarnado também existe com os mais variados níveis. E a autoobsessão, que é o conflito conscienciológico consigo mesmo. E, logicamente, que vai atrair algum tipo de companhia espiritual dentro daquele mesmo padrão mental. Mas é importante o tratamento espiritual para que as pessoas se equilibrem, se restabeleçam consigo mesma e mantendo um equilíbrio com relação às leis divinas e os fatores conscienciológicos, que é a nossa consciência, ela determina determinados caminhos para que nós nos reparemos frente à justiça divina. São fatores complexos e complicados de nós nos mexermos, de nós sairmos daquele processo. Aí vem os tipos de reunião mediúnica. Tem a reunião de desenvolvimento mediúnico, aquela reunião, como o pessoal diz, mamão com açúcar, tranquila, as pessoas estão ali em treinamento, estão se adaptando ao trabalho mediúnico. Na mediúnica já começa a ter mais seriedade, já começa a ter mais exigência,
já começa a ter um trabalho mais específico e mais pesado. Aí vem o tratamento espiritual, que pode ser presencial e à distância. Aqui, o médium tem que estar bem treinado, a equipe tem que estar bem treinada, e existem dietas específicas para o dia, um dia antes, um dia depois, mas tem um fator adicional. Na reunião de desobsessão, pode também ser presencial e à distância. Aí, normalmente, uma vez só por mês que ela existe, que ela acontece, normalmente é assim. As de tratamento espiritual de desobsessão são muito parecidas. Antigamente, todas as reuniões mediúnicas eram de desobsessão, depois que foram criando essas subdivisões, até mesmo o comodismo de alguns médiums ou dirigentes. E na de desobsessão, colocando apenas uma vez por mês, vamos citar esse padrão, a pessoa tem uma série de dietas, uma série de regras e tem que estar bem treinado para participar dela, porque vai lidar com situações complexas, com obsessões mais pesadas, que exigem de cada um de nós uma cota parte de participação mais intensa. Bom, aqui a gente traz de novo a questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais, influem tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na obsessão, isso aqui é de mais amplo aspecto. E aí, se você for estudar a obsessão, tem um livro que chama A Obsessão, que é retirado das revistas espíritas. Você vai ver de um rapaz que tinha que se ajoelhar nos pés de uma moça que ele nem gostava tanto e a moça detestava ele, mas ele passava por aquele ridículo compulsionado e impulsionado por um espírito que fazia a tomar aquela atitude compulsória. Ele não conseguia se livrar daquela situação. Então são pensamentos estranhos, pensamentos intrusos, atitudes intempestivas que a gente toma, e aí nós temos que estar muito vigilantes, muito cautelosos, para não cairmos em processos mais graves. E, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que são sugeridos, que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre uma mistura dos vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. A nossa incerteza tem o pensamento que nos é sugerido, aquele que nós captamos do meio, aquele que é nosso mesmo, e a gente fica ali naquela situação mais embaraçosa. Eu coloquei aqui de volta para nós entender, lembrarmos desses processos de obsessão que estão aqui, que é retratado, vamos voltar aqui, isso aqui está diretamente interligado a isso aqui. Até deveria ter repetido o slide aqui embaixo para a gente não ter que voltar aos slides, mas a gente volta, raciocina, vocês têm um pouquinho de paciência para nós compreendermos todo esse processo. Por isso, a importância de controle tua mente, eduque teus conflitos e evangelize teus sentimentos. O futuro começa hoje, amanhã vai depender do hoje. Às vezes, por um milésimo de segundo de invigilância, a gente fala uma frase que a gente perde um amigo, perde a oportunidade de estabelecermos uma conversa mais ampla, mais instrutiva, porque tem pessoas que uma frase já o cria um melindre grande, ele se afasta assustado, olha que absurdo que ele falou. E às vezes a pessoa já falou para nós absurdos muito maiores e a gente pacientemente tolerou. Certo? Mas por isso essa importância dessa autoeducação, desse autocontrole. O pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Esse processo de crescimento, esse processo de estabelecimento de padrões de ideias e compreensões maiores, leva-nos a estarmos sempre procurando compreender mais, vivenciar mais a nossa vida, vivenciar mais o nosso dia a dia, com mais responsabilidade, com mais interiorização de sentimentos. Porque todos nós estamos imersos em um conjunto de forças que nos impulsiona para cá e para lá e que nós precisamos nos educar. A neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas, e a neurociência confirma o poder da força mental na atividade humana. Buscando, essas frases são de Joana de Ângeles. Esse número 10 vai estar lá na bibliografia para mostrar
de qual o livro foi retirado. Buscando sintonizar com as energias superiores da vida através da oração e ou meditação, vamos encontrar mais paz mental e harmonia íntima. Porque a oração é possuidora de recursos indefiníveis, canalizados para aquele que a utiliza. Aliás, uma pergunta, né? Por que ela é isso? Por que ela tem tantos recursos para canalizar para aquele que a utiliza? Exatamente porque vincula a criatura ao Criador através de ondas vibratórias de alto potencial, concedendo àquele as convenientes respostas aos apelos dirigidos. Aí na obsessão, a oração vai fazer efeito, então se a oração faz tudo isso, não precisamos da reunião de desobsessão. Aí Kardec mostra que algumas pessoas não têm força para se livrar da ação pertinaz dos maus espíritos. Aliás, quem fala isso são os espíritos. E para Kardec. Então há a necessidade de uma ajuda extra, uma ajuda externa por parte de médiuns bem treinados e da equipe espiritual. Porque na reunião de desobsessão tem uma equipe de espíritos que gerencia aquela reunião, que trabalha para criar melhor mecanismos, melhores ações para aquela reunião acontecer. Aí nós vemos o passe espírita, aí a gente colocou ali do lado Jorei e Reiki, porque são mecanismos também muito parecidos com o passe espírita. E o passe espírita, às vezes, tem o passe magnético e o passe espiritual. O passe magnético é quando o passista dá o passe. E o passe espiritual é quando o espírito incorpora no passista para dar o passe. Mas alguns estudos acham que não deve ser assim. O espírito tem que estar aumentando o potencial magnético do médium sem incorporação, porque o espírito incorporado no médium vai roubar a energia do médium. E isso é importante a gente entender esse processo, esse mecanismo e procurarmos trabalhar em parceria com os espíritos. Eles nos dão fluidos, a gente dá o passe, faz o trabalho e sempre lembrando que nós não somos ninguém sem a ajuda deles. Porque se a gente falar, eu porque dou o passe, porque eu sou um magnetizador, porque eu, eles se afastam e a gente cai e quebra a cara. Agora, se a gente souber a parceria entre eu e os meus protetores, nós vamos fazer o passe ter melhor efeito, ter melhor qualidade. Parabéns, é isso mesmo que acontece, nós vamos ter mais sucesso. Então, o passe espírita, ato de uma pessoa, passar as mãos ao longo do corpo da outra, com o propósito de atuar sobre ela com fluidos espirituais, psíquicos, magnéticos, etc. Hoje está muito em moda falar vibracionais ou quânticos. Portanto, é uma transfusão de energias da natureza transcendente de uma pessoa para outra, da natureza do perispírito da pessoa para outra. Tem gente que gera energia e despeja para todo lado. E é muito comum a gente ver em reuniões espíritas, reuniões públicas, a pessoa entra para tomar o passe, aí ela volta e começa a sair dela flocos de luz sendo direcionada para várias pessoas que estão ali na sala. Então ela não precisava de tomar o passe. Quando ela foi tomar, os espíritos então multiplicaram as energias dela e distribuíram para quem estava ali naquele ambiente. A doutrina espírita, conforme a gente vai estudando, entendendo, ela vai ficando cada vez mais interessante, cada vez mais maravilhosa. E dá-se o nome de passista àquele que aplica o passe. E a gente colocou aqui com letra cor de ouro, né? Observar a gratuidade do passe. É importante entendermos isso, é importante trabalharmos esse entendimento. A mente é o conjunto das reações psíquicas da pessoa interagindo com as mentes que estão ao redor dela, mais os conceitos aceitos pelo ser pensante e pela sociedade. O obsessor só vai conseguir te acessar quando você tem algum pensamento que o vincule a ele. Portanto, pensar no bem, pensar no desenvolvimento dos bons sentimentos, pensar na valorização dos bons sentimentos é fundamental para conquistarmos bem os nossos amanhãs. Então, podemos entender e ampliar os conceitos que a mente é um conjunto de forças e reações psíquicas representadas pela força psíquica do espírito interagindo com as mentes que estão ao seu redor e associada à sua sintonia e afinidade espiritual, mais o que ele acredita, bem como os conceitos aceitos pela sociedade, isto é, as ondas mentais, reinantes no ambiente onde o ser pensante está inserido. Todo esse trabalho, todo esse conjunto de ações, desse conjunto de fatores, vai nos levar para um ponto, para outro,
para estarmos melhores, para estarmos construindo o nosso melhor, o nosso íntimo, a nossa melhoria, o nosso fortalecimento. E assim, nesse conjunto de informações, nesse conjunto de dados, nós temos que prestar muita atenção nessa associação de força, porque aqui vai definir a nossa sintonia, vai definir a nossa finalidade, e nessas associações de forças nós podemos cair. E isso aqui está no capítulo 10 do livro Conteúdo Transcendente, e é uma mensagem da Ana Barilova. Esse conjunto de forças vai estar nos impulsionando, nos levando a interagir com o meio físico e psíquico onde nós estivermos. Cuidado com aquilo que você cultiva na sua mente. Cuidado com aquilo que você cultiva no seu dia a dia, porque vai estar definindo todo o seu futuro, todo o seu destino. Vamos para uma nova fase do nosso estudo, para a nova parte.